Hoje, para a alegria dos biólogos evolucionistas, eu vou responder por que a natureza escolheu a cor verde de forma majoritária para as plantas. Uau! Mas para isso eu vou precisar falar sobre o efeito fotoelétrico. Uma área da física que, bom, basicamente foi criada, é uma teoria criada pelo Einstein, que deu a ele o prêmio Nobel. Muitos físicos brasileiros que não entendem nada de física dizem: o quê? O Einstein ganhou por causa da porcaria do efeito fotoelétrico? Não, ele ganhou por causa da relatividade. Eles mentiram, deram só para fazer de conta. Não, o efeito fotoelétrico ele é muito interessante. Ele é muito mais interessante que a relatividade, 1 bilhão de vezes mais. A formulação completa que o Einstein deu está errada, ok? Não está correta, só que a formulação já é interessante. O que é esse efeito fotoelétrico? O Einstein descobriu que quando um raio de luz incide sobre o material, você consegue criar energia elétrica. Basicamente é isso. Além de criar calor, você consegue criar energia elétrica nesse material. É isso que a gente usa no nosso controle remoto. A gente está sentado no sofá e a gente emite uma luz infravermelha que a gente não consegue enxergar, e o outro sensor lá na televisão vai acontecer o quê? Ele vai detectar aquela luz. Como é que ele detecta? Ele tem um sensorzinho que, quando a luz incide sobre esse sensor, é convertida em energia elétrica. Basicamente é isso. Então, isso é muito usado em tudo. Tudo em nossa casa usa isso. É muito interessante. E, bom, acho que 1 ano ou 2 atrás eu comprei, acho que foi 5 ou 6 patentes da Universidade do Norte da Flórida. E eu estava conversando com um dos pesquisadores e ele estava me falando sobre o verde. Muito interessante. Não foi só ele que me falou. Teve uma reportagem mais recente do MIT que também falou sobre o verde com relação ao efeito fotoelétrico. Eu vou falar sobre as duas experiências. A desse pesquisador foi o seguinte: se você pegar uma placa de platina e pintar de amarelo, a placa de platina, ok? E você medir o efeito fotoelétrico na placa de platina amarela, você gera, nessa uma pequena placa de platina, acho que tem 5 milímetros quadrados, você gera uma energia, uma corrente elétrica de, na verdade, uma tensão de 20 milivolts, ok? Se você tirar o amarelo e pintar de azul, gera em torno de 35. Se você tirar o azul e pintar de vermelho, gera em torno de 40. Entendeu? 20, 35 e 40. Se você tirar o vermelho e pintar o verde em cima, gera 1000 milivolts. 1000. Olha a ordem de grandeza. É muito mais energia elétrica sendo produzida por causa da cor verde. Aí você vai falar o seguinte: não, peraí, isso aí é da cor da canetinha, pode ter um produto químico lá. Bom, recentemente o MIT começou a estudar o uso da olivina. Eu falei para vocês sobre o mineral no manto. O manto da Terra é feito de um mineral que chama olivina, que é verde, se lembra? Falei sobre isso. O mineral verde, que é a olivina, o pessoal começou a usar para testar painéis solares. Ao invés de fazer o tradicional painel solar azul que a gente usa, o pessoal começou a fazer painéis solares verdes. Isso é novidade, não está no mercado ainda, mas já está em revista científica. E fazer o painel de olivina aumenta a produtividade do painel solar. Puxa, eu acho que não lembro se é em 5 ou 10 vezes, é uma coisa absurda, tá? Ou seja, por quê? Porque o mineral é da cor verde. Então o verde, por algum motivo desconhecido, quando você reflete a cor verde, a produção de energia elétrica pelo efeito fotoelétrico é máximo. Se você pintar de preto, você não vai ter a mesma produção de energia do que se você refletir a cor verde. Impressionante. Isso já é conhecido hoje, nessa questão do efeito fotoelétrico. Tem esse estudo novo aí do MIT, que logo a gente vai começar a ver os painéis solares verdes, acho que daqui 5 ou 10 anos. E, bom, conhecimento básico de física.
Por que as folhas são verdes? Porque o efeito fotoelétrico máximo acontece na cor verde. Simples assim. Agora, por que um biólogo não sabe disso? Porque não estuda física. Porra, meu, o que é um biólogo que não estuda física? O que adianta saber tudo do corpo e não saber como é que funciona a física? Como é que funciona a propagação da eletricidade num corpo, num organismo? Né? Bom, mas é isso. Resposta para a pergunta, então. A natureza escolheu a cor verde porque a cor verde é a que tem a maior produtividade de energia elétrica feita pelo efeito fotoelétrico. Ou seja, a natureza escolheu o mais eficiente. Bom, de forma perfeita como sempre, né? Bom, é isso. Obrigado.